Superior Eleitoral coloca obstáculos a regramento de inteligência artificial nas eleições de 2026. E com o avanço da inteligência artificial, aumenta também a preocupação com conteúdos políticos falsos, criados com essa tecnologia, ainda mais em ano de eleição. O Tribunal Superior Eleitoral tem pouco mais de um mês para definir as regras das eleições desse ano. E um dos temas mais importantes é o uso da inteligência artificial nas campanhas. Hoje a gente vai conversar sobre algo que está acontecendo agora, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo e que pode decidir o futuro do nosso país e da nossa sociedade nos próximos anos. E eu não vou ficar aqui falando de candidato A, candidato B, hoje eu vou falar de algo muito maior e silencioso. Como a inteligência artificial está sendo usada para sequestrar a nossa capacidade de escolha. E o pior disso tudo, como ela faz isso sem a gente perceber que está sendo manipulado. Sabe aquele vídeo que você recebe no grupo da família? Ou aquele áudio encaminhado que parece uma revelação bombástica? Ou aquele post que só confirma o que você já suspeitava sobre o outro lado? Então, em 2026, a chance disso ser uma construção artificial desenhada para atingir as suas emoções é gigantesca. Hoje a IA ela não cria apenas mentiras, ela não espalha apenas mentiras. Ela cria realidades sob medida. E quando a gente se sente ou é de fato manipulado por um lado extremo político, a gente perde a nossa capacidade de ver o outro como ser humano. E aí a gente passa a ser peças em um tabuleiro de algoritmos. Neste vídeo eu quero te mostrar como essas manipulações são criadas, quem elas tentam atingir e por que são tão eficazes assim. E o mais importante, passar as ferramentas para proteger você e quem você ama, seus avós, seus pais, seus amigos, dessa rede de desinformação. A gente vai falar também sobre a falta de regulamentação política dessas tecnologias e como o vácuo de leis transforma a nossa internet num faroeste digital. Então fica aqui comigo que lá na parte final do vídeo, na última parte, eu vou mostrar um áudio gerado por IA e como ele pode convencer alguém facilmente. Vamos entender esse jogo para não sermos jogados por ele. Para a gente se proteger, a gente precisa entender como a arma funciona. A manipulação por IA hoje não é feita por um garoto no porão. É uma indústria de alta tecnologia. Tudo começa com os dados. Cada rastro que você deixa na internet, o que você curte, o que você ignora, palavras que você deixa em comentários, serve para criar um gêmeo seu. A IA vai usar esses modelos para testar quais mensagens têm mais chance de te fazer reagir. Não é sobre mais te convencer com fatos ou argumentos. É sobre tentar encontrar a chave emocional da porta da sua indignação ou do seu medo. Existem várias formas dessas manipulações se manifestarem na internet. Temos os deepfakes de vídeos, onde o rosto e gestos de alguém são simulados com perfeição. Temos os deepfakes de áudio, que são ainda mais perigosos porque são fáceis de compartilhar ali via WhatsApp e o nosso cérebro confia muito na voz humana, mas a forma mais sutil é a manipulação de contexto. A IA pode pegar uma fala real, mudar a ordem das palavras e adicionar uma trilha sonora tensa ao fundo para mudar completamente o sentido do que foi dito. Ela cria uma narrativa que parece lógica, mas que foi distorcida para te levar a uma conclusão específica. E quem essas manipulações atingem? Todo mundo. Ninguém é inteligente demais para não acabar sendo manipulado. Porque ela não ataca a sua inteligência. Ela ataca o seu sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções. Ela atinge o jovem que quer a mudança, o idoso que teme pela segurança da família, o trabalhador que está sempre preocupado com o futuro. Para cada perfil, a IA gera uma versão diferente da verdade. O perigo real é que quando a gente é atingido por uma manipulação de um lado extremo político, é que a gente passa a acreditar que a nossa bolha tem a razão e que o resto do mundo é inimigo. O design dessas ferramentas são feitos para polarizar. Por quê? Porque o conflito ele gera muito mais engajamento e muito mais dados para os algoritmos. E agora você deve estar se perguntando, mas não tem lei para isso? O governo não faz nada? E aqui a gente chega num dos pontos mais críticos da nossa conversa, a falta de regulamentação política. Em 2026, a tecnologia corre a 300 km por hora, enquanto as leis e a justiça eleitoral
tentam acompanhar a pé. Existe um vácuo imenso sobre o que é ou não permitido sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. Como uma IA consegue gerar um conteúdo em segundos em escala massiva, os tribunais não conseguem checar e derrubar as mentiras na mesma velocidade em que elas são criadas. Na maioria das vezes, essas empresas que criam essas IAs não são responsabilizadas pelo que os usuários fazem com elas, e os partidos políticos, em muitos casos, podem usar empresas terceirizadas ou exército de sombras para fazer esse trabalho sujo, o que torna praticamente ele impossível de rastrear quem financiou aquela manipulação. Sem uma regulamentação clara que obrigue a identificação de um conteúdo gerado por IA e que puna severamente o uso de desinformação, a gente fica à mercê da ética de quem tem mais dinheiro para investir em tecnologia. Esse cenário de faroeste é perfeito para os extremismos. Sem regras, o que vale é o que funciona, e o que funciona para ganhar uma eleição a curto prazo, infelizmente, costuma ser o ataque, a distorção e a criação de inimigos imaginários. A falta de transparência nos algoritmos das redes sociais também ajuda. A gente não sabe por que notícias falsas viralizam tanto enquanto as correções ficam escondidas. Enquanto a política não encarar a IA como uma questão de soberania e segurança nacional, a gente vai continuar sendo o laboratório de testes para essas ferramentas de controle social. Chegamos na parte mais importante desse vídeo, que é como a gente evita que essa onda de manipulação atinja a gente e principalmente quem a gente ama. Porque você pode até estar atento, mas e o seu pai? E a sua tia que acredita em qualquer coisa que é enviada no grupo da igreja ou no grupo da família? A manipulação por IA é feita para explorar a confiança que a gente tem nas pessoas próximas. Quando você recebe algo de um parente, a sua guarda baixa. E é aí que o vírus da desinformação entra. A primeira regra de ouro é pausa antes do clique e principalmente do compartilhamento. Se você recebeu algo que te deixou muito bravo, muito assustado ou muito feliz, finalmente pegaram ele. Calma, respira. A IA é desenhada para te fazer reagir sem pensar. Se a notícia é muito bombástica e está num só lugar, ou veio de um áudio encaminhado, é quase 99% de certeza que ela é falsa. Ensina isso para os seus parentes. Fala, pô pai, se é muito absurdo ou está muito urgente, espera uns 10 minutos antes de enviar para alguém. Vamos ver em algum veículo de informação grande e confiável, nos jornais grandes, por exemplo. Outra dica prática, ensina a checar a fonte e não o conteúdo. Mostra para as pessoas ao seu redor pesquisarem no Google o título daquela notícia, o título daquela matéria, junto com a palavra falso ou boato. Existem sites de checagem que fazem um trabalho incrível hoje, mas o mais importante é o diálogo sem julgamento. Se você chegar brigando ali com seu tio porque ele mandou uma notícia falsa, ele vai se fechar e se apegar ainda mais àquela mentira. Em vez disso, você pode dizer, tio, eu vi esse vídeo também, mas você sabia que hoje a IA pode imitar a voz de qualquer pessoa? Olha só como eles fazem nesse outro vídeo aqui. Eu sei que em muitos lugares e em muitas famílias isso é praticamente impossível de acontecer, mas tenta transformar esse momento em um aprendizado sobre a tecnologia e não em uma briga política. Proteja o seu círculo, principalmente nesse período de eleição que a gente vai ter agora, com a cultura da dúvida saudável. Explica para eles que em 2026 ver não é mais acreditar. Mostra para eles exemplos de que a IA pode mudar facilmente o que alguém disse. Quando a gente educa as pessoas em que a gente ama sobre como a tecnologia funciona, a gente dá a elas um escudo contra a manipulação. A melhor regulamentação que a gente tem hoje é a nossa consciência coletiva. Se a gente para de ser esse motor que espalha desinformação, o algoritmo perde a força. No fim das contas, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. Ela pode ser usada para curar doenças ou para destruir democracias. O que vai determinar o resultado não é o código do software, mas a nossa capacidade de nos permanecermos humanos. A manipulação só funciona no escuro, no isolamento e na raiva. Quando a gente traz luz para o processo, quando a gente conversa com quem pensa diferente, quando a gente protege o nosso círculo social da desinformação, a gente começa a retomar esse controle. As eleições de 2026 serão um teste de fogo para a nossa maturidade como sociedade digital. A gente vai ser a geração que se deixou levar por robôs ou a geração em que aprendeu a domar a tecnologia a favor da verdade? A resposta está em cada mensagem que você decide não enviar e em cada conversa paciente com um familiar
explicando como a internet funciona hoje. E agora leva tudo isso em consideração, todo esse aprendizado que a gente teve nesse vídeo hoje, para o áudio em que eu vou passar agora. Meu povo, hoje eu trago uma notícia que muda definitivamente a relação entre o Estado e o cidadão. Após uma reestruturação completa do sistema econômico nacional, o governo decidiu implementar um novo modelo que coloca o bem-estar da população em primeiro lugar. A partir do próximo mês, o imposto de renda será zerado para todos os trabalhadores. Impostos sobre alimentos, energia, água e itens essenciais deixarão de existir. O salário mínimo passará por um aumento imediato, garantindo poder de compra real e estabilidade financeira para milhões de famílias. Além disso, todos os cidadãos terão acesso automático a novos benefícios governamentais, incluindo auxílio mensal de custo de vida, apoio financeiro contínuo e programas de segurança econômica personalizados. Tudo isso será feito sem aumento de impostos, sem impacto negativo na economia e sem gerar inflação. Essa mudança só foi possível graças a uma modernização profunda da gestão pública, a eliminação de desperdícios históricos e a aplicação de modelos avançados de eficiência estatal. Especialistas indicam que esse novo sistema permitirá crescimento econômico sustentável, redução das desigualdades e melhoria significativa na qualidade de vida da população. Isso não é promessa, é uma nova fase. O país finalmente começa a trabalhar a favor de quem sempre sustentou tudo, o povo. Lógico que eu criei um texto irreal só para mostrar o poder dessas ferramentas, mas agora imagina isso nas mãos de quem consegue criar textos o suficiente manipuláveis para as pessoas mais velhas, para as pessoas desatentas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender o que está em jogo e principalmente a proteger quem você ama, deixa o seu gostei, compartilha. Esse sim você pode compartilhar sem medo para as pessoas criarem, esse mecanismo de defesa também e ajudarem mais pessoas ainda. E se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa sobre a nossa sociedade, sobre o design, sobre tecnologia, para a gente conseguir manter a nossa sanidade mental nesse mundo moderno. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Cuida de você, cuida dos seus e lembra, a verdade dá trabalho, mas é a única coisa em que nos mantém livres. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!